29 de agosto de 2023, hoje, terça-feira, a igreja celebra gloriosamente a festa ou a memória do martírio de São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos acolho com a paz de Jesus. Hoje nós nos unimos à alegria da igreja, celebrar essa memória litúrgica do martírio de São João. Nós sempre explicamos, acho que já é do conhecimento de quase todos, João Batista é o único santo que a igreja celebra depois da Virgem Maria, o seu nascimento. Em junho, nós celebramos o nascimento de João, dia 24 de junho. E agora, dia 29 de agosto, nós celebramos a sua morte, a sua entrega, o seu martírio, né? E hoje quem for à missa vai escutar o evangelho daquela ocasião em que João pôde entregar sua vida e foi decapitado por meio da ordem do rei Herodes, né? Todos os santos a igreja celebra o dia da morte, né? Mas João, a igreja celebra o nascimento e a morte. Por quê? Porque celebra só de João, depois da Virgem Maria, o nascimento? Porque ele nasceu em estado de graça, já no ventre de Isabel, quando ele teve o contato com Jesus, que estava no ventre da Virgem Maria. Ali ele é batizado de maneira antecipada, ali ele se torna santo, canonizado. Que bonito, né? Muito bem, meus queridos. Martírio de São João Batista, né? Eu sempre digo que quando a igreja celebra a festa dos mártires, são as celebrações que mais me impressionam, o modo como os mártires entregam sua vida. E João Batista não é muito diferente, né, minha gente? João Batista, ele foi um homem muito corajoso, um testemunho de coragem, um testemunho de perseguir seus objetivos, seus ideais. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem ideais na vida, tem convicções, mas a gente não sabe perseguir aquilo que nós acreditamos. Vem uma coisa, vem uma pessoa, vem uma situação e logo a gente cede, né? A gente negocia o que a gente diz crer com tanta convicção. E João Batista é prova de que não se pode negociar, nem que for até a última consequência, que é o martírio, que é a morte. É preciso ter coragem, ter o dom da fortaleza, né? Então, aprendamos com o testemunho de João Batista, que ele nos ensine. E hoje nós vamos meditar, meus queridos, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto. Levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito na profecia de Jeremias. Primeiro entender um pouquinho. Jeremias, ele vai profetizar no reino de Judá, iminentemente antes
após a invasão do império pagão que vai dominar e destruir Jerusalém. E Jeremias está dizendo: vocês não estão se convertendo a Deus, por isso vocês serão destruídos, vai acontecer o pior, convertam-se. Jeremias é chamado para isso. E hoje nós estamos acompanhando o capítulo 1, versículo 17 em diante. Deus está avisando Jeremias o que Deus espera dele. Então Jeremias vai ser esse que vai fazer o convite à conversão. Por isso nós vamos ver, depois do desenrolar do texto dessa profecia, inclusive no próximo domingo nós vamos ver essa profecia novamente, ouvir na missa, né? Nós vamos perceber que ninguém vai dar atenção a Jeremias e que o povo vai começar a olhar para ele com olhos de perseguição. Por quê? Porque ele está nos incomodando, porque ele está enchendo o nosso saco, porque ele está falando coisas que sabe, fica pesando para a gente. Mas ele fez em obediência a Deus. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. É uma ordem, Jeremias, é uma ordem. E Jeremias obedece a Deus. Depois nós vamos ter aquele belo hino, né? Que na verdade Jeremias está com um sentimento tão ruim no coração quando ele fala aquela frase, mas a gente torna poético aquilo, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Na verdade, esse Jeremias está bravo com Deus. Deixa eu em paz, manda outro fazer o que eu estou fazendo, né? E depois Jeremias vai mostrar um coração tão angustiado. Eles estão me perseguindo, eles estão me caluniando, tramando contra mim, né? Ora, que bonito o texto de hoje, minha gente. Jeremias obedece a Deus. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Sabe, minha gente, o medo nos faz balançar, titubear, fracassar diante do desafio da nossa vida. É preciso que nós, aquele medo pernicioso que habita em nosso coração, que se chama falta de fé, que a gente tire do nosso coração, que habite no nosso peito a confiança, a esperança, a certeza de que Deus faz por meio de nós. Por que você está falando isso, padre? Bem concretamente, você que está me ouvindo. Certamente você tem pessoas que você ama que estão longe de Deus. Todos nós temos, sobretudo na nossa família. Primeiro jeito de se levantar, de vestir a roupa, de vestir o cinto, ou seja, primeiro jeito de nós irmos até o outro e sermos instrumento de conversão para o outro é a nossa vida de oração. Se você ama alguém de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer não é desejar a pessoa ter uma vida de prosperidade neste mundo. A primeira coisa que você tem que desejar, quem ama de verdade, é que a pessoa vá para o céu. Ah, eu amo. Tá bom, você ama. Qual a sua demonstração de amor? Ah, eu dou presentes, eu dou bens, né? Eu estou junto no momento de lazer, né? Isso não é demonstração de amor pleno. Aquele que ama realmente, ele deseja o céu para o outro. Deseja o céu para o outro. Por isso, se você tem filho pequeno, adolescente ou até mesmo jovem, diga essa frase a eles: quem te ama de verdade quer a salvação eterna para você. A gente fala sempre de amizades, né? Amizade de verdade é a amizade que me leva para o céu. E não a amizade que me tira de Deus, que me afasta de Deus. O amante de verdade, aquele que diz me amar, diz me querer bem, é aquele que me leva para o céu. Se está me conduzindo ou me induzindo a caminhos alternativos que se distanciam de Deus, não me ama. Não me ama. Você quer o céu para você, para o outro, aquele que você ama de verdade? Então reze. Quando você tiver a oportunidade, sente com a pessoa e fala assim: olha, você
você não está no caminho certo. Minha gente, quem de fato ama, corrige. Hoje em dia, colocar na mente, por exemplo, dos pais, mãe e pai, que não pode mais corrigir filho. Não pode mais falar nada, não pode mais exortar, não pode dizer que isso está errado, não pode dizer não, não pode ter privação. Isso é uma total manifestação de que não se ama. De que não se ama. Se você está vendo alguém que está indo por caminhos alternativos distantes de Deus, e você ama de verdade, claro que com caridade. Essa palavra é muito importante, muito sutil, mas muito importante, com caridade. O que é caridade, Padre, nessa situação? Eu devo chegar até o outro com leveza, sem dedo apontado, sem criticar, sem ser pesado, sabe? Fala, vamos sentar, senta aqui, vamos conversar. Primeira coisa, você vai desarmar a pessoa. Fala para a pessoa assim, olha, eu estou te chamando aqui para conversar porque eu te amo. Eu estou vendo que você está pendendo por caminhos que não são de Deus, e caminhos que não são de Deus não levam à felicidade verdadeira. Eu estou aqui para te falar, em nome de Deus. Volta para Deus. Volta para o caminho de Deus. Minha gente, não é fácil fazer isso. Por isso que depois Jeremias, ele vai murmurar, ele vai querer desistir, mas ele não vai desistir. São os nossos ímpetos. Ah, deixa como está. Não, deixa assim mesmo, não vou falar nada. O medo de se dispor, o medo de se expor, o medo de ser rechaçado, de ser criticado, de ser enfrentado pelo outro. Ora, mas o amor verdadeiro está acima de tudo, de tudo. Sobretudo pai, mãe, repreenda os seus filhos enquanto há tempo, corrija, ponha limite, regra. Depois que cresce, não tem mais jeito. A única coisa que vai poder fazer é rezar e de vez em quando dar umas exortadas, mas agora que você é o protagonista da vida do seu filho, que é quando ele é adolescente ou criança, seja firme. Seja firme. Ora, a gente vai analisar agora um pouquinho, meus queridos, analisar, não, refletir um pouquinho, o versículo 18 em diante. Olha que bonito. Com efeito, eu te transformarei hoje, primeira coisa, numa cidade fortificada. Meus queridos, Deus quer fazer de nós uma cidade fortificada. A sua instituição família é uma cidade. O seu coração, a sua instituição pessoalidade, o seu coração, você com você mesmo é uma cidade. O lugar que você trabalha, sua convivência profissional é uma cidade. A sua comunidade onde você congrega, a sua paróquia, a sua comunidade é uma cidade. Deus quer fazer de todas essas cidades fortificadas. Ou seja, instituições alicerçadas, fortes. Você responde para você mesmo uma pergunta que o padre vai fazer. As cidades que estão sob seus cuidados são fortes? Ou estão fortes, fortificadas? Nem tanto, padre. Tem coisas que têm abalado, tem coisas que têm derrubado, tem coisas que têm machucado, tem coisas que têm comprometido o alicerce, a estrutura da cidade. Pois é. É por isso que a gente precisa se aproximar mais de Deus. É por isso que a gente está rezando essa quaresma. Para que os alicerces de nossas cidades possam se tornar firmes. Para que a muralha possa ser essa muralha de proteção que vem de Deus, do santo arcanjo, dos santos, dos anjos, essa muralha de proteção possa ser erigida em volta às nossas cidades, nossa família, nosso casamento, nosso coração. Precisa rezar.
O problema é que às vezes nós duvidamos muito de Deus, nós murmuramos, nós desanimamos. Mesmo as palavrinhas que se contrapõem à nossa vida de fé, que o padre havia falado ontem. Também no versículo 18 está dizendo assim o profeta Jeremias, né? Deus falando a Jeremias: eu te transformarei hoje numa coluna de ferro. Uma coluna de ferro é imbatível, é indobrável, é inquebrável. Quando nós estamos em Deus, não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações, por provações. Você que é casado, como você está em Deus, não quer dizer que seu casamento não vai ter momentos difíceis. Você que trabalha, não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis no seu trabalho. Você que é pai, mãe, não quer dizer que a vida paterna e materna será sempre uma alegria e realizações. Não, virão momentos difíceis, mas a coluna de ferro, ela estará lá, erigida, forte, não balançará, não cairá, porque ela é sustentada, ela é alicerçada na profundidade do solo, na profundidade da rocha, que é Deus. Eu não sei se você já passou, eu acho que todos nós passamos por ambas as situações da vida. Preste bem atenção. A primeira experiência, aqueles momentos que a gente se sente fraco. Você já deve ter vivido isso. Aquele momento que você se sente fraco. Sabe, eu não aguento mais. Não vai dar certo. Você pensa em desistir. Você entrega a mão das coisas. Sabe aqueles momentos? São momentos de fragilidade. Mas você também já passou na sua vida, com toda certeza. Tenho certeza que você passou pelas duas situações. Um momento difícil, mas você estava tão convicto, tão convicta, você estava tão certo de Deus e de você mesmo, que você enfrentou aquilo com um espírito de força, com uma fortaleza tão grande. E você foi lá enfrentando, foi resolvendo as coisas, foi fazendo, até que você venceu aquilo. Eu acho que a gente já passou pelas duas situações na vida. Minha gente, não é bem verdade que quando nós estamos em Deus, em pé, levanta-te, Jeremias, né? Eu te transformarei numa coluna de ferro. Levanta-te, cabeça erguida, prontidão para ir e enfrentar o que precisa ser enfrentado. E você, se você se mantiver alicerçado na rocha de Cristo, na rocha de Deus, se estiver alicerçado em Deus, você não vai balançar. Você não vai balançar e muito menos cair. Será uma coluna de ferro. Uma cidade forte. É só nós olharmos os momentos da nossa vida. Quando a gente enfrenta com o coração cheio de paz e de fé, as coisas elas são enfrentadas, elas são superadas de maneira muito mais promissora. O fato é o seguinte, preste atenção. A batalha, a luta da vida, ela vai acontecer o tempo todo, minha gente. Tem gente que está esperando o dia de paz eterna nesse mundo. Aqui você não vai ter paz eterna, você vai ter paz eterna depois que você morrer. Preste bem atenção na sua vida. Momentos muito bons você passou, mas quantas situações difíceis, desafios. Acontece uma coisa, supera aquilo, já acontece outra. E assim é a vida humana. Tudo depende do jeito como você enfrenta. Enfrente em pé, olhando para Jesus Cristo, com o coração unido a Jesus, e você vai superar isso de maneira muito promissora, muito mais promissora do que se você ficar no mimimi, na murmuração, no lamento, querendo fugir da sua existência, da sua história. Pare de fugir das suas batalhas. Seja uma coluna de ferro em frente. Seja uma cidade forte. Padre, não tem mais força. Pois é, você não tem mais força porque talvez você esteja distante de Deus. Porque aqueles que estão em Deus, aqueles que estão próximos a Deus, isso é uma coisa
uma coisa implica a outra. Tem força, tem fé, tem esperança. Nós falávamos das virtudes teologais ontem, a fé, a esperança e a caridade. Não sei se vocês se lembram. Se você está em Deus, você tem fé, tem esperança e caridade. Você está em pé, você é a coluna de ferro, você é a cidade fortificada. Se você não está assim, é porque você está precisando mais de Deus. Olha o testemunho dos santos, minha gente. São João Batista foi lá e falou para Herodes: Herodes, você está cometendo pecado mortal, está cometendo pecado grave, você está desagradando a Deus, porque você está traindo o seu irmão, você está dormindo com a irmã do seu irmão, com a esposa do seu irmão, Herodíades, você está em pecado grave, não se faz isso, isso é adultério. Ele foi lá e falou, e depois ele não abaixou a cabeça, estou brincando, não é bem assim não, é isso mesmo. Por isso ele foi, pela perseguição dessa mulher, que não gostou do que ele falou, ele foi degolado na prisão. E a sua cabeça foi trazida numa bandeja, apresentada a Herodes e a mulher. Mas ele se manteve firme. Coluna de ferro, cidade fortificada. Nós precisamos ser mais assim. Os santos viveram isso de maneira radical. E tem coisas na vida que vai nos abatendo, vai nos não sei o quê, vai nos desanimando, a gente não quer mais fazer mais nada, não tem mais vontade de fazer nada. Pare com isso e levante-se. Padre, mas o que eu estou enfrentando é uma coisa muito grave, uma coisa muito complicada. Pois é, você tem que enfrentar isso de um jeito ou de outro, enfrenta da melhor maneira. Enfrente como uma cidade forte, como uma coluna de ferro. E depois o outro termo que ele vai usar, como um muro de bronze. Se você se fragilizar, você vai fragilizar aqueles que você tem que proteger com a sua pessoa, com a sua espiritualidade. Quando a gente se fragiliza, a gente fragiliza outros que são mais frágeis que nós. Por isso que ele fala, eu te transformarei num muro de bronze, um muro que protege. Você que está aqui fazendo essa quaresma, ó minha gente, você que está rezando essa quaresma, você que leva uma vida de igreja séria, com responsabilidade. Não estou dizendo que não tem compromisso com a fé, que leva a vida de qualquer jeito. Estou falando, se você tem compromisso com a sua fé, e você está me escutando nesta manhã, hoje, dia 29 de agosto, dia do martírio de São João Batista, 6h47 da manhã, é porque Deus te chamou para ser muro de bronze e proteger alguém. A sua oração, a sua intercessão, Deus te colocou para ser o sustento de alguém que está frágil na fé. Quem é este? Eu tenho plena certeza que você sabe dizer o nome. Pois é, se o muro está bambo, quando ele cai, ele machuca quem está dentro e ele torna quem está dentro vulnerável aos inimigos que entram e saem. Você não pode ser mais frágil. Tem que ser um muro de bronze, um muro forte, uma coluna de ferro, uma cidade forte. É isso que Deus está dizendo. Vamos ler o versículo 18 de novo? Com efeito, eu te transformarei hoje, não é amanhã ou depois, é hoje, numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Jeremias era do povo, mas ele teve que enfrentar aqueles que eram seus. Aqueles que deviam amá-lo se tornaram inimigos dele. Por quê? Porque ele disse a verdade. Porque ele disse a verdade. Porque ele disse a verdade. E a profecia está dizendo assim, Deus falando para ele, eles farão guerra contra ti, viu, Jeremias? Mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Meus queridos, a vida é uma batalha, é uma guerra.
A gente precisa entender definitivamente isso. Sabe por quê? Porque depois do século XX, né, até um pouquinho antes, né, com o surgimento de uma teologia neopentecostal, veio junto dessa teologia neopentecostal a teologia da prosperidade. E a gente se tomou muito dessa teologia, desse modo de enxergar o mundo. Que modo é esse? Eu estou aqui para ser feliz. Então, se eu estou com Deus, tudo contribuirá para o meu bem, para a minha alegria, para a minha realização, para o meu benefício. Só que isso não é o que revela a Escritura. Olha o texto de hoje. Deus está mostrando que vai ter inimigo, vai ter guerra, vai ter problema. É totalmente o contrário da teologia da prosperidade. Tem gente que vai na igreja para procurar tranquilidade de vida. Você está iludido, meu filho. A gente está na igreja para a gente se tornar forte e enfrentar a vida unido a Deus. Aí quando eu estou unido a Deus, eu sou uma pessoa muito mais próspera. Mas não quer dizer que eu não vou ter batalhas. Quer dizer que com Deus eu já venci. Mas eu preciso enfrentá-las. Jesus nunca prometeu vida boa para ninguém. Nunca. Só nós olharmos nos evangelhos, né? Quando ele chama aqueles discípulos lá, ele fala assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? As aves têm os seus ninhos, as serpentes têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós vamos ouvir no evangelho de domingo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então nós vamos vendo nos textos do Novo Testamento, sobretudo nos evangelhos, que a promessa de Jesus é de uma vida cheia de tribulações. Ai, padre, então eu não vou ser cristão. Tá bom, é uma opção sua. Você vai enfrentar suas tribulações da mesma maneira. Só que eu vou dizer uma coisa para você: sem Deus, você já é um derrotado. Com Deus, você vai ser ferido, vai se machucar, vai sofrer, mas você já é vitorioso em Deus. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Minha gente, a vida é uma grande guerra espiritual sobremaneira. As pessoas, a gente está rezando a Quaresma de São Miguel, e já 2 pessoas me disseram, né? Olha, padre, eu comecei a fazer a Quaresma, me aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso aqui, aconteceu isso daqui. Eu falei para a pessoa, pois é que você se colocou numa batalha espiritual, numa campanha espiritual junto da igreja. Não é só você que está rezando. São muitas pessoas em toda a igreja, em todo o Brasil, né? Não sei se essa devoção ela é espalhada pelo mundo todo. Talvez seja, não sei, não tenho conhecimento disso, mas pelo menos no Brasil essa devoção ela é muito forte. Então você se uniu numa grande batalha espiritual, e não é batalha contra seres humanos, é batalha contra demônios, contra anjos decaídos, inimigos de Deus, é batalha contra seres que são em atributos superiores a nós. Os demônios, eles são anjos decaídos. A composição do ser deles é muito mais forte do que a nossa. Então as coisas começam a acontecer mesmo, mas a gente entra na batalha na certeza de que os frutos, se a gente permanece firme, os frutos futuros são muito maiores. Não quer dizer, minha gente, que você colocou alguns propósitos, que você, no dia 29 de setembro, no dia de São Miguel, vai acontecer o que você colocou como propósito. Se você tá rezando por causa disso, quer dizer o quê? Que Deus está olhando para essa intenção. Essa intenção foi colocada no coração de Deus. Essa intenção foi colocada no coração de Deus, a sua intenção. E Ele vai começar a trabalhar. Só que às vezes as coisas que a gente pede para Deus, minha gente, não depende somente de Deus. Deus
Você pediu para Deus, você pode ter certeza que Deus já, se é para sua santificação ou para salvação sua e da sua família, Deus vai fazer de tudo para que isso se realize. Só que ele respeita o andamento da história, o arbítrio das pessoas. Por isso a necessidade da persistência em oração. Pode ser que você esteja fazendo essa quaresma com a mesma intenção do ano passado, que não aconteceu. Faça quaresmas e mais quaresmas, não desista. Porque Deus já assumiu o seu propósito como propósito dele, e aquilo vai se cumprir no tempo devido. Vai se cumprir. Mas é preciso constância. A gente, às vezes, minha gente, a gente se torna muito materialista. Não no sentido de possuir as coisas, também, né? Mas no sentido apenas a gente enxerga as coisas somente com os olhos sensíveis, materiais. Acontece alguma coisa, eu explico, é por causa disso. Acontece alguma coisa, é por causa disso. Só que por detrás de todos os acontecimentos da nossa vida, existe uma batalha espiritual que os nossos olhos não veem, que nossas mãos não sentem, que os nossos ouvidos não escutam, que o nosso paladar não degusta. Existem batalhas e batalhas espirituais em todo o tempo nos envolvendo. E as pessoas elas não cultivam um olhar clínico espiritual para enxergar os acontecimentos de maneira espiritual. Você precisa pedir o dom. O que é o dom da sabedoria? Quando a gente pede o dom da sabedoria, nesse último domingo, a segunda leitura da missa falava da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? No fundo, quando a gente pede o dom da sabedoria, a gente pede assim: Senhor, dê-me a capacidade de enxergar não somente as batalhas que me são visíveis aos meus olhos, mas enxergar também as batalhas invisíveis, as batalhas espirituais, para que eu possa me prover das armas devidas e necessárias. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Olhar o todo com os olhos divinos. E Deus vê o que é físico, mas Deus vê o que é espiritual também. Quando a gente pede sabedoria, a gente pede isso para Deus. Então, meus queridos, começa a perceber, é uma dica, E eu vou encerrar esse momento de reflexão dizendo exatamente isso. Começa a perceber na sua vida pessoal, nos acontecimentos da sua família. Começa a perceber as coações, as intervenções espirituais que estão por detrás. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente convive com algumas pessoas, e algumas pessoas fazem algumas coisas e você fala assim: não foi a pessoa que fez. Essa pessoa não é assim. Ou às vezes acontece um acontecimento ou outro, você fala assim: isso não foi normal. Ou às vezes acontecem conflitos, e em meio a algum conflito você percebe uma coisa tão esquisita em você assim, e começa a ser mais sensível às coisas espirituais. O mal está aí nos acometendo. Sabe, às vezes quando eu falo bastante dessas coisas, tem gente que não gosta. Aí, padre, você começa a falar muito de diabo, muito não sei o que. Pois é. Se você não toma ciência de que você tem inimigos que querem destruir sua família, destruir seus filhos, destruir seu esposo, sua esposa, destruir seu casamento, você não se arma devidamente, não se protege devidamente. Se a gente não começa a enxergar as coisas com os olhos de Deus, com os olhos de Deus, minha gente, a gente fracassa. Por quê? Porque a gente vai ser bombardeado exatamente onde ele sabe que nos destrói. O diabo fica nos rodeando, nos observando, nossas famílias, os nossos trabalhos. Ele sabe
em cada instituição. Lembra que o padre começou falando de cidade fortificada? Seu casamento é uma cidade, seu coração é uma cidade, seu trabalho é uma cidade, seu estudo é uma cidade, o seu trabalho na comunidade é uma cidade. O diabo rodeia todas essas dimensões da nossa existência para descobrir a fragilidade. E é ali que ele vai bombardear. Você já conhece o que é frágil na sua vida conjugal? Você sabe o que é frágil na sua vida como mãe, como pai? Você sabe o que é frágil no seu trabalho, a sua fragilidade? A minha fragilidade é o relacionamento com tal pessoa. Minha fragilidade é a minha, talvez, incapacidade de fazer tal coisa. Minha fragilidade, não sei, você conhece. Você tem que conhecer e rezar por aquilo todos os dias. Todos os dias. Não somente 40 dias no ano, Quaresma São Miguel. Todos os dias. Você toma o que é frágil em você, em todas essas casas, em todas essas instituições, em todas essas dimensões da sua existência. E você tem que rezar por isso todos os dias. E o que é rezar? Rezar é de fato construir esse muro de bronze em volta da minha fragilidade. Eu sei o que é frágil na minha vida pessoal e também na minha vida ministerial. Eu sei. E eu rezo por isso todos os dias, para que Deus me proteja, para que Deus me sustente. Você precisa fazer o mesmo. Meus queridos, a vida por detrás das aparências desse mundo existe guerras espirituais. Nossos anjos, o anjo da guarda a nos proteger, os santos anjos, os arcanjos, os santos que rezam por nós diante de Deus, é uma batalha grandiosa. E a gente lá, sem rezar, vida sacramental de qualquer jeito, e não sei o que, você vai ser bombardeado na sua fragilidade. Depois, para se levantar, não é fácil. Tem gente que está caído, né? Quando eu falo está caído, tem gente que está passando por um momento difícil, que poderia ter sido evitado se tivesse de fato erguido um muro de bronze da presença de Deus antes. Eu sei que tem gente que está escutando que está passando por isso, padre. Nós devíamos ter feito tanta coisa, eu devia ter feito tanta coisa antes e não fiz. Pois é. Agora se levante. Oração, penitência. Se levante, reconstrua a sua vida, a sua caminhada. Meus queridos, nós vamos encerrar, porque senão a transmissão vai cair. Guarde no coração a palavra de hoje. Né? Guarde no coração esse versículo 18, tão bonito. Deus dizendo para Jeremias, e agora Deus dizendo para mim e para você: eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro e num muro de bronze. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro e num muro de bronze. Criamos nisso. Mas para que Ele nos transforme nisso, nós precisamos ser de Deus. Nós precisamos estar próximos a Deus. Força e coragem. Uma terça-feira abençoada. Hoje, meus queridos, é o dia, a memória, aqui na minha paróquia, em grau de festa de solenidade, do martírio de São João Batista. Às 19h30, rezarei a missa aqui na minha paróquia. Se você estiver aí à toa em sua casa, não tiver compromisso, quiser assistir pelas redes sociais de minha paróquia. Bom, Deus abençoe, força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, meus queridos, Deus está no comando de tudo. Um beijo no coração, até amanhã às 6h ao vivo. Força e coragem, Deus abençoe. Até amanhã, Deus abençoe vocês.
E viva São João Batista! Viva o precursor!